céu está tão alto e as nuvens passando tão devagar, dá até a impressão de que consigo alcançá-las. O céu e seus mistérios. Ele existe desde sempre ali em cima, independentemente do passar do tempo. Talvez a eternidade seja algo parecido com esse céu. Acho que ninguém consegue virar adulto de verdade. As pessoas sempre guardam a criança que foram em algum lugar no fundo do seu coração, igual a esse céu. O tempo faz com que as pessoas finjam ser adultas. É essa marra chamada maturidade que nos afasta da mente livre que toda criança tem. Bem-vindos ao primeiro vídeo de 2023 aqui do canal, e como de costume, eu sempre inicio o ano com uma obra de Jiro Taniguchi, e com esse não seria diferente, e para esse ano eu escolhi a obra Um Bairro Distante. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem, para quem acompanha o canal já há um certo tempo, sabe que temos uma tradição de todo o início do ano falarmos de uma obra do mangaka Jiro Taniguchi. E toda essa tradição teve o seu início no ano de 2020 com a obra O Gume Solitário. No ano seguinte comentamos sobre o Guardiões do Louvre, e no ano passado foi a vez da obra O Homem que Passeia. E para esse ano de 2023 vamos falar de um dos mais recentes lançamentos do autor aqui no Brasil. Eu estou me referindo a Um Bairro Distante. Lançado originalmente no Japão no ano de 1998, a obra foi completa em 2 volumes. No entanto, aqui no Brasil, o mangá foi compilado em apenas uma edição só, ou seja, um mangá no formato Big, e teve o seu lançamento no segundo semestre de 2022. A editora que decidiu publicar essa obra aqui no Brasil foi a Pipoca em Nanquim, que já havia publicado outras obras do autor aqui no país. Inclusive, o primeiro mangá que eles publicaram foi uma obra de Jiro Taniguchi. E antes de falarmos sobre a história do mangá em si, acho importante dar uma pequena biografia do autor. Bem, Jiro Taniguchi nasceu no Japão, na cidade de Tottori, no ano de 1947 e faleceu em 2017 aos 69 anos. Ele veio de uma família pobre, o seu pai era cabeleireiro e a sua mãe era faxineira, e ele tinha 3 irmãos, sendo ele o mais novo. No ano de 1969, ele se muda para Tóquio com o objetivo de ser um mangaka, e dessa forma ele passou alguns anos trabalhando apenas como assistente de diversos autores. Somente a partir dos anos 90 ele passa a se focar em suas próprias histórias, que em sua grande maioria se focavam no cotidiano. Vale ressaltar que Jiro Taniguchi tem uma grande influência dos quadrinhos europeus em suas obras, em especial os franceses. Inclusive, Guardiões do Louvre, que foi um dos seus últimos mangás lançados, originalmente não foi lançado no Japão, mas sim na França. Bem, dada toda essa introdução, vamos agora falar do enredo em si. O início da história se passa no ano de 1998. Em que vamos acompanhar o Hiroshi, um homem de 48 anos, que já tem uma vida bem estabelecida. Ele tem 2 filhas, uma esposa, um emprego, inclusive ele vive viajando a trabalho. E vai ser em mais uma dessas suas viagens até a capital, em que ele vai acabar pegando o trem errado e vai parar na sua cidade natal. Uma cidade do interior que ele não visitava há muitos anos. E ao chegar lá ele começa a relembrar sobre pessoas que fizeram parte de sua vida, em especial a sua mãe. Ele recorda que ela faleceu com a mesma idade que ele tem hoje, ou seja, aos seus 48 anos, e ele começa a se perguntar se a sua mãe realmente foi feliz, até porque ela sempre viveu em função da família, ela nunca se colocou como prioridade, e isso era muito perceptível. Então, já que ele pegou o trem errado e está indo em direção à sua cidade natal, ele decide visitar o túmulo de sua mãe. É como se uma energia estivesse o atraindo até aquele local. E será nesse momento que, de repente, ele voltará a ter o corpo de um garoto de apenas 14 anos. Não só ele voltará a ter o corpo que tinha no passado, mas como todo o cenário ao seu redor vai ser modificado. Basicamente, tudo vai voltar a ser como era antes. Ele voltará para o ano de 1963. Ou seja, esse é um mangá que, de certo modo, vai abordar viagens no tempo. Acontece que, apesar do Hiroshi agora ter os seus 14 anos novamente, ele tem a cabeça de um adulto de 48. Ou seja, muitas das atitudes que ele vai tomar a partir de agora serão diferentes da que ele tomaria se fosse de fato um adolescente. E claro que isso vai começar a modificar pequenas coisas que fizeram parte da sua vida.
Por exemplo, o seu desempenho na escola. Como ele já é um adulto que passou por toda aquela fase da escola, ele já sabe mais ou menos todas as matérias que tem ali e ele vai ir muito bem nas aulas. Para além disso, ele também irá muito bem nas aulas de educação física. Já que ele está de volta, para um corpo de um adolescente, ele vai se sentir muito empolgado nos esportes e ele vai se entregar ali de corpo e alma para aquelas atividades. Claro que isso vai fazer com que algumas pessoas se sintam atraídas por ele. Em especial esta garota aqui, que aparece na capa ao lado dele, que no seu passado original não deu muita bola ao protagonista, mas que agora se sentirá de certo modo atraída a ele. Eles vão começar a desenvolver ali uma certa relação de amizade que pode evoluir para alguma outra coisa. E como é clássico nessas histórias de viagem no tempo, um dos grandes questionamentos que essa história vai levantar é justamente sobre se a gente tem esse poder de mudar certas coisas do passado. Com certeza você, em algum momento da sua vida, fez ou fará essa pergunta a si mesmo: será que eu, com a maturidade que tenho hoje, tomaria as mesmas atitudes que tomei no passado? Bem, o Hiroshi vai poder sentir isso na pele. Esse é um mangá que tem um certo ar de melancolia em certos momentos também, justamente pelo fato do protagonista saber o que vai acontecer com cada uma daquelas pessoas ao seu redor. Então, por exemplo, a sua irmã, ela tinha muitos sonhos, ela queria fazer muitas coisas, tinha uma criatividade muito grande. No entanto, quando ela virar uma adulta, ela vai simplesmente se tornar uma dona de casa que não teve ali seus sonhos realizados. Em um certo momento ele vai reencontrar um colega que ele tinha na escola e ele vai se lembrar que esse colega vai acabar morrendo em um trágico acidente de moto. Então é claro que isso trará um sentimento de melancolia muito forte no protagonista durante toda a história. Apesar de ser um mangá que tem esse elemento mais fantasioso, de viagem no tempo e coisas do tipo, Um Bairro Distante mantém boa parte das características das obras do Jiro Taniguchi. Ou seja, é um mangá que vai abordar o cotidiano, que vai dar muito foco aos cenários da história, das relações entre as pessoas. E como de costume nessas obras mais contemplativas de Jiro Taniguchi, o protagonista será um homem que já está na meia-idade, que já é casado e tudo mais, mas que tem certas questões mal resolvidas em sua vida. Mas não se engane, porque esse mangá não vai trazer batalhas ou grandes reviravoltas, ele não trará reflexões a você, muito pelo contrário, é um mangá que traz muitos questionamentos, que traz um plano de fundo histórico também, em certo momento, envolvendo uma certa guerra, e como isso afetou a vida de muitas pessoas aqui dentro da história, em especial os pais do protagonista. É um mangá que vai se focar muito também na relação de pai e filho, e as circunstâncias que levaram seu pai a abandonar a família. E é muito bonita a mensagem que essa história passa no final e todo o ensinamento que o protagonista vai ter. É como se no início ele estivesse tentando fugir de certo modo da sua família, estivesse tentando abandonar certas responsabilidades, mas a partir do momento em que ele volta para o seu passado e experiencia tudo de novo, entende melhor os motivos que fizeram seu pai fugir de casa, ele começa a olhar para si e a rever as atitudes que ele vinha tomando com a sua família. Ou seja, é um mangá que vai tratar também um pouco dessa temática do abandono. Também é muito interessante observar que, apesar de estar em um cenário familiar, ao voltar com a bagagem de vida que tem hoje, o protagonista se sente de certo modo um estrangeiro dentro do bairro que viveu na infância, assim como o pai se sentiu um estrangeiro dentro da própria família. No fim, essa é uma história que vai falar sobre arrependimentos e conflitos internos mal resolvidos. Enfim, devo confessar que esse se tornou o meu mangá favorito do autor, pois ao mesmo tempo que ele consegue manter toda a essência de suas obras anteriores, essa consegue trazer um enredo mais profundo, com diversas referências históricas. Tudo isso sem tornar a leitura maçante. Se você quer começar a ler as obras de Jiro Taniguchi, comece por aqui, não vai ter erro. Bom, com relação aos extras que essa edição traz, não são muitos, somente um pós-fácil que traz uma nota para a edição e um texto sobre o status do dialeto, que vai falar um pouco sobre essa questão do dialeto que o mangá traz e como isso pode ter se perdido na tradução para o português. Enfim, eu esperava encontrar algum texto que explanasse um pouco mais sobre a história em si. Senti falta disso nessa edição da Editora Pipoca em Nanquim. Mas, tirando isso, é uma edição muito caprichada, muito bonita, como vocês podem ver. Tem diversas páginas coloridas. A diagramação também está muito boa, então nesse quesito eu não tenho do que reclamar. E como boa parte desse mangá se passa numa cidade em que o próprio autor cresceu e nasceu, ele consegue desenhar os cenários com muitos detalhes, muitas minúcias, por justamente ter vivido naquele local.
e claro que isso contribui de uma forma muito positiva na nossa imersão na leitura. E é isso, pessoal, deixo aqui essa recomendação para vocês. Já começamos o ano muito bem aqui com relação a leituras. Aliás, dificilmente o Jiro Taniguchi decepciona em suas obras. Deixe aqui embaixo nos comentários se você já leu alguma obra de Jiro Taniguchi e o que achou dela. Qualquer dúvida ou observação que você tenha a fazer ao vídeo, pode ficar à vontade para realizar aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!